Você já sentiu aquilo? Aquela sensação de que, por mais que se esforce, por mais que se dedique, por mais que abra mão de parte de si mesmo, ela ainda mantém uma distância de segurança, como se existisse um muro invisível entre a sua entrega e o coração dela. Você chega mais perto, e o muro se afasta. Você recua, e o muro parece te seguir. E no silêncio da noite, quando você está sozinho com seus pensamentos, uma pergunta incômoda vem te visitar. O que ela realmente quer? O que ela realmente precisa para finalmente baixar a guarda e se entregar? Você já tentou de tudo. Já foi o cavalheiro que abre a porta, o ombro amigo que escuta sem julgar, o provedor que resolve os problemas práticos. E em alguns momentos, isso pareceu funcionar. Ela sorriu, se aconchegou, disse que você é diferente dos outros. Mas com o tempo, algo mudou. O brilho no olhar dela foi se apagando. As mensagens ficaram mais espaçadas. O entusiasmo deu lugar a uma cortesia educada, distante. E você ficou ali, se perguntando onde errou. Qual foi a palavra? Qual foi o gesto? Qual foi o momento exato em que você deixou de ser o homem dos sonhos dela para se tornar apenas mais um? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Você está jogando no time errado. Está correndo no campo dela, tentando adivinhar as regras de um jogo que não foi feito para ser compreendido racionalmente. Você age como se o amor feminino fosse um problema de matemática. Se eu fizer A mais B, o resultado será C. Se eu for bom o suficiente, atencioso o suficiente, presente o suficiente, ela vai me amar o suficiente. Mas o coração feminino não opera por somatória. Ele opera por ressonância. E enquanto você tenta somar pontos, ela está sentindo algo que você nem sequer sabe que está emitindo. Existe um paradoxo no centro da psique feminina, algo que os gregos antigos conheciam bem e que a modernidade tentou enterrar sob camadas de discursos racionais e contratos emocionais. Vamos chamar isso de paradoxo de Gaia. A mulher, em sua essência mais profunda, é programada para buscar duas coisas que são, aparentemente opostas e inconciliáveis: a segurança de uma fortaleza e a liberdade de um oceano. Ela precisa sentir que pode se ancorar em alguém sem ser aprisionada. E precisa sentir que pode voar sem ser abandonada. O medo dela, o verdadeiro medo primordial, não é que você seja um cara legal ou um bad boy. Esses são apenas rótulos superficiais que a sociedade criou para tentar explicar o inexplicável. O medo real é que você seja apenas um deles. Apenas segurança ou apenas liberdade. Porque o homem unidimensional, o homem que só tem uma nota, uma cor, uma textura, inevitavelmente a aprisiona ou a abandona. O homem que só oferece segurança a transforma em refém do próprio conforto. O homem que só oferece liberdade a transforma em náufraga do próprio desejo. A maior insegurança de uma mulher não é ser traída ou abandonada. Isso dói, mas é uma dor aguda, que cicatriza com o tempo. A dor crônica, a que corrói a alma aos poucos, é descobrir, depois de meses ou anos de investimento emocional, que o homem em quem ela depositou seu tempo, seu corpo, seu útero simbólico, sua capacidade de gerar vida dentro de si, é na verdade uma âncora. Alguém que aprende no lugar, que drena sua vitalidade, que mata a menina selvagem, que existe dentro dela em troca de uma segurança que, no fim das contas, sufoca mais do que protege. Ela olha para você e vê o futuro. E se o futuro que ela vê é uma gaiola, por mais confortável que seja, uma parte dela vai começar a morrer. E quando uma mulher começa a morrer por dentro, ela não te culpa abertamente. Ela simplesmente começa a se distanciar, começa a perder o tesão. Começa a olhar para outros homens não porque eles sejam melhores, mas porque eles representam uma porta para um mundo onde ela ainda pode respirar. Este vídeo não é sobre como ser misterioso ou dar um gelo nela. Essas são táticas de menino, jogos de curto prazo que funcionam apenas com mulheres que ainda não despertaram para a própria profundidade. Este vídeo é sobre entender que a sua missão não é dar segurança a ela, nem dar liberdade a ela. Essas são muletas que você oferece porque não sabe ser inteiro. A sua verdadeira missão é personificar a própria fusão dessas forças dentro de você. É se tornar um homem que é, ao mesmo tempo, o porto seguro e o vento que a leva para o mar aberto. Ela não quer uma gaiola de ouro, por mais luxuosa que seja. Ela não quer ser alimentada na boca como um pássaro cativo. Ela quer um homem que seja como uma árvore antiga. Uma árvore com raízes tão profundas e inabaláveis que ela possa, sem medo, subir em seus galhos mais altos e sentir o vento no rosto. Uma árvore que não treme diante da tempestade, que não se curva diante do peso dela. Uma árvore que, justamente por ser tão firme no chão, pode permitir que ela alcance o céu. E quando ela estiver lá em cima, olhando o horizonte, ela vai saber que, se balançar demais, se o medo apertar, se o vento ameaçar jogá-la para longe, as raízes vão segurá-la. As raízes vão trazê-la de volta. Essa é a única segurança que realmente importa.
a certeza de que existe um centro de gravidade no mundo para onde ela sempre pode voltar. Você acredita, com toda a sinceridade do seu coração, que o caminho para o amor dela é pavimentado com suas próprias renúncias. Você aprendeu em algum lugar, talvez vendo seus pais, talvez assistindo a filmes, talvez absorvendo as mensagens sutis da sociedade, que o homem de verdade é aquele que resolve problemas, que o homem de verdade é aquele que chega e diz, pode deixar que eu cuido disso. E você levou isso tão a sério que se tornou um solucionador de problemas ambulante. Se ela está cansada, você faz uma massagem. Se ela está triste, você ouve por horas. Se ela está com problemas financeiros, você empresta dinheiro. Se ela está confusa sobre a vida, você dá conselhos. Se ela precisa de carona, você dirige. Se ela precisa desabafar, você segura a mão. Você se torna um verdadeiro rochedo emocional, imóvel, inabalável, sempre disponível, sempre presente. E no fundo existe uma crença não dita. Se eu for tudo isso, ela vai me amar para sempre. Ela vai ver que nenhum outro homem faria o que eu faço. Ela vai perceber que eu sou o porto seguro que ela sempre procurou. Mas o que acontece, na prática, é o oposto. Quanto mais você resolve, mais distante ela fica. Quanto mais você se doa, mais vazio você se sente. Quanto mais você se faz presente, mais ela parece procurar ausência. E você não entende. Você se pergunta, como pode? Eu dei tudo. Eu me entreguei por completo. Por que ela não valoriza? A resposta é tão cruel quanto libertadora. Você está virando o pai dela, não o amante. E por mais que uma mulher ame o pai, ela não sente desejo por ele. O desejo habita em outra esfera, em um lugar que o pai, por definição, não pode ocupar. Existe um fenômeno psicológico que poucos conhecem, mas que todos já sentiram na pele. Vamos chamar de efeito estufa. Quando você constrói um ambiente onde ela está protegida de todo o desconforto, de toda a chuva, de todo o frio, você cria uma redoma artificial. Dentro dessa redoma, a temperatura é sempre amena. Não há ventos fortes, não há tempestades, não há variações. Parece o paraíso, não parece? O problema é que o desejo feminino é como uma planta que precisa do ciclo completo das estações. Ela precisa sentir o calor do verão e o frio do inverno. Ela precisa ser desafiada pela seca para buscar água mais fundo. Ela precisa ser açoitada pelo vento para fortalecer o caule. Sem a ameaça do frio, sem a necessidade de buscar o sol, ela simplesmente murcha. Não por falta de amor, mas por falta de vida. A segurança sem desafio vira tédio. E o tédio, meu amigo, é o assassino silencioso da libido feminina. Não é o grande conflito, não é a traição, não é a briga feia que mata o desejo aos poucos. É a mesmice. É a previsibilidade. É saber exatamente o que você vai dizer, como você vai agir, o que você vai fazer. É a morte da curiosidade. E sem curiosidade, não há desejo. Quando você tira toda a incerteza da equação, você tira também a aventura. Uma mulher que não sente um frio na barriga, que não se pergunta, será que ele vai me ligar hoje? Será que ele gostou mesmo de mim? Será que ele está pensando em mim agora? É uma mulher que está emocionalmente morta para você. A ansiedade positiva, aquela antecipação gostosa que antecede o encontro, aquela dúvida que acelera o coração, é o combustível do desejo. É o que faz com que ela olhe para o telefone e sorria. É o que faz com que ela se arrume pensando em te encontrar. É o que faz com que ela sua um pouco quando você se aproxima. Você, ao tentar ser o porto seguro, removeu toda a ansiedade, removeu toda a dúvida, removeu todo o mistério. Agora ela sabe que você estará lá, sempre, incondicionalmente. E o que antes era segurança, agora se tornou garantia. E garantia no campo do desejo é desvalorização. Ninguém deseja intensamente o que já possui com certeza absoluta. Ninguém sonha acordado com o que está sempre ao alcance das mãos. Ninguém sente falta de quem nunca vai embora. O resultado prático disso é que você se torna um provedor de emoções mornas. Você é o sofá confortável onde ela descansa depois de um dia difícil. Você é o prato quente na mesa. Você é o cobertor no frio. Mas você não é a janela para o mundo que ela quer explorar. Você não é o convite para a aventura. Você não é o coração acelerado, a mão suada, a expectativa. E quando um homem que representa a liberdade aparecer, um homem que tem seus próprios mistérios, suas próprias distâncias, suas próprias prioridades, ela vai se sentir culpada, ela vai pensar em você, ela vai lembrar de tudo o que você fez, mas no fundo, ela vai querer ir, porque aquele homem, por mais incerto que seja, a faz sentir viva, e o desejo de se sentir viva é mais forte do que qualquer gratidão. Cuidado, então, para não construir uma fortaleza tão perfeita, tão impenetrável, tão confortável, que ela se sinta uma prisioneira. Lembre-se,
até o mais belo dos jardins, aquele com as flores mais raras, os caminhos mais bem cuidados, as fontes mais cristalinas, sem a ameaça de uma tempestade ocasional, sem a possibilidade de uma geada, sem o risco de uma seca, perde a sua magia com o tempo. Torna-se apenas um gramado monótono, e ninguém sonha em escapar para passar a vida em um gramado monótono. As pessoas sonham com o oceano. E o oceano, por mais belo que seja, também afoga. Mas talvez você seja o outro lado dessa moeda. Talvez você tenha aprendido, através de experiências dolorosas, que a entrega total é uma armadilha. Talvez você tenha se queimado no passado, tenha se doado por inteiro para alguém que no fim te usou e descartou. E a partir daquela dor você construiu um escudo. Você se tornou o lobo solitário, aquele que não precisa de ninguém. Aquele que caminha sozinho, que segue suas próprias regras, que não se prende a nada nem a ninguém. Você acredita, com convicção, que sua independência é o seu maior trunfo, que quanto menos você precisa dela, mais ela vai te querer. E em parte, você está certo. Isso funciona. Nos primeiros encontros, nas primeiras semanas, ela fica fascinada. Ela vê em você algo que não vê nos outros homens. Uma autossuficiência magnética, uma falta de carência que a atrai como um imã. Ela corre atrás. Ela se pergunta por que você não corre atrás dela. Ela faz questão de te impressionar. E você se sente no controle. Você se sente poderoso. Até o dia em que ela simplesmente vai embora e não volta. E você fica ali, olhando para o nada, se perguntando o que aconteceu. Ela não estava correndo atrás? Ela não dizia que me admirava? Ela não falava que eu era diferente de todos? Sim, ela dizia. E era verdade. Mas há um ponto de virada que você não enxergou. Um limite invisível que, quando ultrapassado, transforma a admiração em cansaço e o fascínio em desistência. Existe um conceito que explica isso com precisão cirúrgica. Vamos chamar de medo do náufrago. Imagine uma mulher que está no meio do oceano, tentando se manter à tona. Ela nada e nada, mas o mar é infinito. De repente ela vê uma tábua passando. Essa tábua é você. Ela se agarra a você com todas as forças. Você é a liberdade, a aventura, a imprevisibilidade que ela sempre quis. Mas com o tempo, ela percebe que você é apenas uma tábua. Você não tem raízes. Você não tem lastro. Você não tem direção. Você flutua ao sabor das ondas, sem nunca oferecer um porto. Ela pode se apaixonar pela sua liberdade, sim. Pode se sentir viva ao seu lado, sim. Pode acreditar por algum tempo que viver assim, à deriva, é o suficiente. Mas chega uma hora em que o cansaço bate. Chega uma hora em que ela olha para o horizonte infinito e sente medo. Não empolgação. Porque viver à deriva é emocionante por uma temporada, mas é insustentável para uma vida inteira. Em algum momento ela vai querer descansar. Em algum momento ela vai querer um chão firme para pisar. E se você é apenas tábua, apenas vento, apenas movimento, ela vai se cansar de nadar sozinha. O lobo solitário, no fundo, não é solitário por escolha, mas por incapacidade. Incapacidade de formar vínculos profundos. Incapacidade de confiar. Incapacidade de se entregar sem medo. E a mulher, com seu radar inconsciente que opera em frequências que a mente racional não alcança, percebe isso. Ela sente. Ela sente que a sua liberdade não é uma escolha consciente, mas uma fuga. Ela sente que você não está livre porque quer, mas porque tem medo de ficar preso. E isso, paradoxalmente, aterroriza mais do que um homem carente. Por quê? Porque um homem carente, pelo menos, demonstra que é capaz de sentir, que é capaz de se importar, que é capaz de se vincular. O problema dele é que ele se vincula demais, se anula demais, se perde demais. Mas a capacidade de vínculo está lá. Já o lobo solitário, o homem que transformou a liberdade em fortaleza, não demonstra capacidade de vínculo algum. Ele não se importa. Ele não se apega. Ele não se entrega. E a mulher, ao sentir isso, faz um cálculo silencioso. Se ele foge do vínculo hoje, quando as coisas estão boas, quando o sexo é bom, quando a companhia é agradável, o que vai acontecer amanhã, quando a vida apertar? O que vai acontecer quando ela estiver vulnerável? Quando ela estiver doente? Quando ela estiver grávida? Quando ela precisar de alguém ao lado? A conclusão é inevitável. Ele vai fugir. Ele vai sumir. Ele vai dizer que precisa de espaço, que não está pronto, que não é o homem certo para ela. E ela, para não passar por essa dor no futuro, prefere se afastar agora. Prefere desistir enquanto ainda há tempo. Prefere idealizar você de longe do que sofrer de perto. O resultado prático é que você se torna uma miragem no deserto. Linda de se ver, desejada de longe, mas impossível de se viver. Você é a aventura de uma noite, o caso de verão, a lembrança gostosa que ela guarda na memória. Mas você nunca é o lar. E no fundo, por mais aventureira que uma mulher seja, por mais que ela ame viajar, por mais que ela valorize sua independência,
Existe um lugar nela que quer ter um lar para onde voltar. Existe uma parte dela que quer chegar em casa e encontrar alguém. Existe um instinto, tão antigo quanto a humanidade, que busca abrigo. Ser o vento é emocionante. O vento traz novidade, traz frescor, traz mudança. Mas o vento não abraça. O vento não aquece. O vento não fica. O vento passa. E ela, no fim do dia, não quer apenas sentir o vento no rosto. Ela quer uma árvore para se pendurar quando o vento ficar forte demais. Ela quer galhos firmes para segurar quando o chão tremer. Ela quer raízes profundas que a ancoram quando o mundo desaba. Se você é só vento, ela vai te admirar de longe. Vai suspirar quando você passar. Vai guardar na memória os momentos que passaram juntos. Mas, na hora do aperto, na hora da escolha, na hora de construir algo real, ela vai se agarrar na primeira árvore que encontrar. Não porque a árvore seja mais bonita, mas porque a árvore oferece o que o vento, por natureza, não pode oferecer: permanência. Afinal, o que ela quer? Essa pergunta ecoa na mente de todo homem que já se envolveu profundamente com uma mulher. Se eu sou muito presente, sufoco. Se eu sou muito ausente, ela esquece de mim. Se eu demonstro demais, perco o valor. Se eu demonstro de menos, ela se sente rejeitada. Se eu me entrego, viro pai. Se eu me distancio, viro vento. Qual é o ponto exato? Qual é a medida certa? Onde fica esse maldito equilíbrio que parece escorregar por entre os dedos toda vez que você pensa que encontrou? A frustração que você sente vem de um erro fundamental de percepção. Você está tentando equilibrar duas coisas opostas como se fossem pesos numa balança. Como se existisse um ponto médio entre segurança e liberdade. Um meio termo confortável onde você pudesse se acomodar e ela finalmente descansar. Mas a psique feminina não opera por equilíbrio estático. Ela opera por integração dinâmica. Ela não quer um pouco de cada um. Ela quer os dois ao mesmo tempo, em sua plenitude. É aqui que entra um conceito que pode mudar completamente a sua compreensão sobre relacionamentos. Vamos chamar de ponte do desejo. O homem que ela não consegue esquecer. O homem que marca sua alma para sempre. O homem que ela guarda na memória mesmo depois de anos. Não é o homem que fica nem o homem que vai. É o homem que constrói uma ponte entre esses dois mundos. É o homem que tem a estabilidade de um pilar, a solidez de quem está fincado no chão, mas também a coragem de se estender sobre o abismo, de alcançar o outro lado, de explorar o desconhecido. A ponte não escolhe entre as margens. A ponte existe justamente porque as duas margens existem. Se só houvesse uma margem, não haveria necessidade de ponte. Se só houvesse o lado seguro, ela seria apenas uma extensão de terra. Se só houvesse o lado selvagem, ela seria apenas um trampolim para o vazio. A ponte é a síntese. A ponte é a reconciliação dos opostos. E é isso que você precisa se tornar. A segurança que ela busca em você não é a sua ausência de movimento. Não é que você pare no tempo e no espaço para que ela possa se ancorar. Isso é o que o homem unidimensional oferece. Ele para de viver para que ela viva. Ele para de crescer para que ela cresça. Ele anula sua jornada para que ela tenha uma jornada. E isso, no fim, a sufoca. A verdadeira segurança, a que realmente importa, é a sua solidez emocional inabalável enquanto você se move pelo mundo. É a certeza de que, não importa onde você esteja, não importa o que esteja fazendo, não importa quão longe sua jornada te leve, você não vai se perder. Você não vai se corromper. Você não vai deixar de ser quem é. Ela precisa sentir que você tem um centro de gravidade próprio. Um núcleo duro que não se desintegra diante das pressões externas. Que você pode viajar, pode mudar de emprego, pode enfrentar crises, pode subir montanhas e descer vales. Mas no centro, no âmago, você permanece o mesmo. Essa é a verdadeira âncora. Não uma âncora que aprende no lugar, mas uma âncora que a mantém firme enquanto ela também navega. Como se constrói essa ponte? Como se desenvolve essa integração? A resposta é simples na teoria e desafiadora na prática. Tenha um propósito que o absorva. Encontre algo que seja maior do que você, maior do que ela, maior do que o relacionamento. Pode ser um trabalho, pode ser uma arte, pode ser um conhecimento, pode ser uma missão. O que importa é que esse propósito ocupe um espaço central na sua vida. Que ele exija sua presença. Que ele demande sua energia. Que ele reivindique seu tempo. Quando você está imerso no seu mundo, quando você está focado em construir algo que é só seu, você naturalmente emite a mensagem mais poderosa que um homem pode emitir. Eu tenho um reino, estou ocupado governando. Mas ao mesmo tempo, você mantém a porta aberta para ela entrar. Você não a exclui, não a rejeita, não a ignora. Você simplesmente deixa claro que o reino é seu, que as leis são suas, que o trono é seu, e que se ela quiser ficar,
precisará respeitar isso. A linguagem do corpo, a postura, a energia que você transmite quando vive assim é mais poderosa do que qualquer declaração de amor, porque palavras podem mentir, podem ser manipuladas, podem ser ditas no calor do momento, mas a presença de um homem em seu propósito não mente. Ela é real, ela é tangível, ela é inegável, e ela ativa na mulher algo muito mais profundo que a gratidão ou o afeto, ativa o respeito. E sem respeito, não há desejo que se sustente. Você não precisa escolher entre ser a âncora ou o horizonte. Essa é uma falsa dicotomia criada por mentes que não compreendem a complexidade do feminino. Torne-se o navio. O navio tem âncora, sim. Ela o mantém firme quando necessário, quando a tempestade chega, quando o mar quer arrastá-lo para longe. Mas o navio também tem velas, tem leme, tem bússola. O navio também tem horizonte. O navio existe para navegar. E é justamente essa capacidade de navegar, de se mover, de buscar novos mundos, que faz com que a âncora faça sentido. Uma âncora sem navio é apenas ferro enferrujado no fundo do mar. Um navio sem âncora é apenas madeira à deriva. Ela vai olhar para você e ver as duas coisas. Vai ver a solidez, a estabilidade, a capacidade de permanecer. E vai ver o movimento, a aventura, a capacidade de partir. E vai querer embarcar. Não por obrigação, não por pena, não por gratidão. Mas porque nenhuma mulher resiste a um homem que tem um destino. Nenhuma mulher resiste a um homem que sabe para onde está indo. E se você sabe para onde está indo, se você tem um rumo, se você tem um propósito, ela vai implorar, silenciosamente, para fazer parte dessa viagem, não como passageira, não como carga, não como estorvo, mas como companheira de jornada. Então, justamente quando você pensa que entendeu, justamente quando você começa a aplicar tudo isso, ela faz algo que te desconcerta. Ela te desafia, ela testa seus limites. Ela diz algo para te provocar ciúmes, mesmo sabendo que isso te incomoda. Ela te ignora sem motivo aparente, some por algumas horas ou dias, apenas para ver sua reação. Ela te pede para fazer algo que você claramente não quer fazer, algo que contraria seus valores ou sua vontade, e você sente aquela adrenalina subindo, aquele misto de raiva e confusão, e não sabe o que fazer. Você pensa: se eu brigar, vou parecer inseguro. Se eu ignorar, vou parecer desinteressado. Se eu aceitar, vou perder minha autoridade. Se eu questionar, vou virar o chato. E nesse labirinto de possibilidades você congela, ou age por impulso, e quase sempre age errado, porque você não entende o que está realmente acontecendo ali. Existe uma dinâmica inconsciente que poucos homens conhecem, mas que toda mulher executa instintivamente. Vamos chamar de teste do guardião. Em algum nível que ela mesma não compreende racionalmente, ela está testando a sua capacidade de ser o guardião do espaço de vocês. Ela está empurrando a porta para ver se ela é feita de papel ou de aço. Ela está cutucando a estrutura para ver se ela range, se ela cede, se ela desaba. Se você cede a tudo, se você aceita tudo, se você nunca diz não, se você sempre releva, se você engole todos os sapos, você está mostrando que a porta é frágil, que qualquer um pode entrar, que não há limites. E um espaço sem limites não é um espaço seguro. É um terreno baldio, onde tudo pode acontecer, onde qualquer um pode invadir, onde não há proteção. E por mais que ela pareça querer um homem que aceite tudo, no fundo, o que ela mais teme é justamente isso. Um homem sem espinha, sem coluna, sem capacidade de dizer, até aqui. Por outro lado, se você briga, se você se exalta, se você a expulsa, se você bate a porta na cara dela, se você transforma cada desafio em um campo de batalha, você está mostrando que não há porta alguma, que o espaço que deveria ser de vocês dois é, na verdade, uma fortaleza vazia onde só você pode entrar. Você a coloca para fora, a abandona emocional, a deixa do lado de fora enfrentando os perigos sozinha. Isso também aterroriza. O que ela quer, o que ela realmente busca nesses momentos de aparente conflito, é um homem que a contenha. Um homem que seja capaz de absorver a energia do desafio dela e devolvê-la transformada, não engolindo calado, não revidando com violência, mas segurando firme, como um bombeiro que segura uma mangueira prestes a sair do controle, como um treinador que segura o boxeador para que ele não cruze a linha, como um pai que segura a filha que está tendo um ataque de raiva, não para puni-la, mas para impedir que ela se machuque. Quando você diz não com calma, com firmeza, sem agressividade e sem culpa, você está dizendo algo muito mais profundo do que uma simples recusa. Você está dizendo: eu te seguro. Você pode se debater, pode tentar me mover, mas eu não vou cair, eu não vou quebrar, eu não vou te abandonar. A estrutura está firme. Você está segura aqui dentro. Esse é o não que ela quer ouvir. Não o não que a rejeita, mas o não que a contém. Não o não que a expulsa, mas o não que a protege de si mesma.
O efeito prático desse não estruturado é um dos maiores afrodisíacos que existem na dinâmica entre homem e mulher. Por quê? Porque ele prova, de forma inegável, que você não tem medo dela. Você não tem medo de desagradá-la. Você não tem medo de perdê-la. Você não tem medo da raiva dela. Você não tem medo do silêncio dela. Você não tem medo de nada que ela possa fazer ou dizer. E um homem sem medo, um homem que enfrenta a tempestade sem recuar, é o homem mais seguro do mundo. Não seguro no sentido de previsível, mas seguro no sentido de inabalável. Quando ela percebe que você não tem medo, algo se acalma dentro dela. A adrenalina do teste diminui. A necessidade de empurrar os limites desaparece. Porque o teste já foi superado. Ela encontrou o que procurava. Um homem que a segura sem aprender. Um homem que a contém sem a sufocar. Um homem que diz não sem deixar de amar. E nesse espaço de contenção, ela pode finalmente relaxar. Pode finalmente ser a mulher. Pode finalmente se entregar. Não como quem se rende a um inimigo, mas como quem descansa em um porto seguro. Imagine que ela é o mar revolto. As ondas batem com força, a espuma cobre as pedras, o vento uiva, tudo parece indicar destruição. E você é o rochedo, não o rochedo que foge, não o rochedo que ataca, mas o rochedo que fica. As ondas batem, tentam te mover, tentam te desgastar. Mas você fica ali, firme, silencioso, inabalável. Uma onda, 2 ondas, 10 ondas, 100 ondas. E com o tempo, o vento cansa. O mar se acalma. A tempestade passa. E o mar, agora sereno, descansa aos seus pés, grato por existir um lugar onde pode quebrar sem se destruir. É isso que ela espera de você. É isso que ela busca em cada desafio, em cada provocação, em cada conflito aparentemente sem sentido. Ela busca o rochedo. Ela busca a certeza de que, não importa o quanto ela se revolte, você ainda estará lá no final. Você se doa por inteiro. Essa é a sua assinatura. Você aprendeu que o amor se conquista com entrega, com dedicação, com presença. Então você entrega tudo. Seu tempo, sua atenção, seu dinheiro, sua energia, seu futuro. Você coloca todas as cartas na mesa desde o primeiro momento, achando que a transparência total vai ser recompensada com a confiança total. Você se expõe, se vulnerabiliza, se abre como um livro. Espera que ela leia cada página com admiração. Mas o que acontece na prática é o oposto. Ela, em vez de valorizar sua entrega, parece dar mais valor aos caras que a tratam com indiferença. Aqueles que somem por dias, que respondem seco, que deixam claro que têm prioridades além dela. Você olha para isso e sente uma mistura de raiva e injustiça. Como pode? Eu dou tudo e não sou valorizado. Ele dá nada e é desejado. O mundo está ao contrário. Não, o mundo não está ao contrário. Você que está usando a moeda errada. Existe uma lei psicológica que rege o valor das coisas no coração humano, e ela é implacável. Vamos chamar de lei do investimento psicológico. O cérebro humano, especialmente o cérebro feminino, que é biologicamente orientado para a formação de vínculos de longo prazo e para a proteção da prole, valoriza aquilo que custa caro. Não caro em dinheiro, mas caro em energia emocional, em dúvida, em espera, em esforço, em incerteza. Quando você se entrega de bandeja, quando você coloca tudo na mesa sem exigir nada em troca, quando você diz aqui estou, me pegue, o preço daquilo que você oferece é zero. E zero, no mercado emocional, não gera valor. Pelo contrário, gera desconfiança. Porque instintivamente ela pensa, se é tão fácil assim, se ele se entrega tão rápido, se ele não me faz provar nada, se ele não me desafia em nada, é porque o que ele oferece não tem valor. É porque ele já fez isso com outras. É porque ele está desesperado. É porque ele não tem opções. Você pode achar isso cruel. Pode achar isso injusto. Mas não são você e eu que inventamos as regras. Elas estão escritas na biologia, na psicologia evolutiva, em milênios de interação entre os sexos. Ignorá-las não as faz desaparecer. Apenas faz com que você perca o jogo sem saber que estava jogando. Quando você se torna um homem que vive o seu propósito, que tem seu reino para governar, que tem seus objetivos para perseguir, que tem seus limites claramente definidos, você automaticamente a coloca em uma posição de escolha. Ela precisa decidir se quer entrar no seu mundo ou não. Ela precisa avaliar se está disposta a respeitar suas regras. Ela precisa pesar se vale a pena investir tempo e energia em alguém que não está desesperado por ela. E o ato de escolher, meu amigo, é o que faz o investimento acontecer. Uma mulher que escolheu estar com você, que decidiu, depois de pensar, depois de hesitar, depois de considerar as alternativas, que você vale o esforço, é uma mulher que lutará para manter essa escolha. Porque o cérebro humano tem uma aversão profunda à dissonância cognitiva. Se ela escolheu você, se ela investiu em você, se ela abriu mão de outras possibilidades por você,
ela precisa justificar essa escolha para si mesma. E a melhor forma de justificar é valorizando você. É acreditando que você é especial. É se convencendo de que fez a escolha certa. Agora, compare com a mulher que nunca precisou escolher. Aquela que você conquistou com entrega total, com disponibilidade absoluta, com facilidade máxima. Ela nunca precisou investir nada. Ela nunca precisou duvidar. Ela nunca precisou pesar prós e contras. Você simplesmente estava lá, sempre esteve, sempre estará. E essa mulher, no fundo, não valoriza o que tem, porque não custou nada. E o que não custa, não se preserva. O que não custa, se troca com facilidade. O que não custa, se descarta sem peso na consciência. O mito que a sociedade romântica vende é que amor se conquista com gentileza. Que basta ser bom, atencioso, dedicado, que o amor virá como recompensa. Mas a verdade dura que ninguém tem coragem de contar, é que amor não se conquista com gentileza. Desejo se conquista com valor. E valor é intrinsecamente escasso. Sua atenção é escassa. Seu tempo é escasso. Sua energia é escassa. Seu corpo é escasso. Sua presença é escassa. Quando você age como se todas essas coisas fossem abundantes, como se pudessem ser dadas a qualquer um a qualquer momento, você automaticamente se desvaloriza no mercado emocional dela. Não seja a loja de R$1,99, onde tudo é acessível, onde tudo está ao alcance das mãos, onde qualquer um pode entrar e comprar. Lojas assim não geram desejo, geram apenas consumo impessoal. Seja a galeria de arte, onde algumas obras estão sempre em exposição, sempre disponíveis para serem admiradas, mas permanentemente marcadas com a placa não à venda. A raridade gera desejo, a inacessibilidade gera fascínio. O preço alto gera valor percebido. E quando finalmente você permitir que ela adquira algo seu, não será uma compra impessoal, será uma conquista. E o que se conquista se guarda, o que se conquista se cuida, o que se conquista se valoriza para sempre. A mulher não quer ser salva por um príncipe encantado. Essa é uma fantasia infantil que o cinema vendeu e que poucas mulheres adultas realmente acreditam. O príncipe encantado, no fundo, é um salvador, alguém que chega para resolver todos os problemas, para preencher todos os vazios, para dar sentido a uma existência que sozinha não teria. E por mais tentador que isso pareça, nenhuma mulher quer depender de um salvador, porque salvadores, no fim, sempre cobram o preço da salvação. Ela também não quer ser raptada por um pirata aventureiro. O pirata é excitante, é perigoso, é imprevisível. Ele promete aventura, promete liberdade, promete noites de paixão sob as estrelas. Mas o pirata não constrói, o pirata apenas navega. E viver ao lado de um pirata é viver sempre em movimento, sempre em fuga, sempre sem saber onde vai amanhecer. Para algumas mulheres, isso funciona por uma temporada. Para a maioria, isso se torna exaustivo. O que ela realmente quer, o que seu inconsciente busca desde os primórdios da humanidade, é ser a rainha de um rei. Não a súdita de um príncipe, não a refém de um pirata. A rainha. A mulher que está ao lado de um homem que governa. E governar aqui não tem nada a ver com dominar os outros. Governar, no sentido mais profundo, é governar a si mesmo. O rei de verdade é um homem que governa seu próprio reino. Sua mente é seu reino. E ele não permite que pensamentos de insegurança, de inveja, de medo, tomem o trono. Seu corpo é seu reino, e ele cuida dele como quem cuida da terra que alimenta seu povo. Seu propósito é seu reino, e ele o persegue com a determinação de quem sabe que sem propósito, não há coroa que sustente. E ele governa tudo isso com justiça, com equilíbrio, com a capacidade de ser firme sem ser tirano, e flexível sem ser fraco. A justiça do rei é a segurança que ele oferece. É saber que as regras são claras, que os limites são respeitados, que a palavra dada é palavra cumprida. É a certeza de que no reino dele existe ordem. Não uma ordem opressora, mas uma ordem que permite que a vida floresça. As flores não crescem no caos. Elas crescem onde há solo firme, onde há estações previsíveis, onde há proteção contra as intempéries. A segurança que você oferece como rei é exatamente isso. O solo firme onde ela pode plantar suas próprias flores. Mas o rei também tem visão. Ele não governa apenas para manter o que já existe. Ele governa para expandir. Ele olha para o horizonte e vê possibilidades. Ele sonha com novas terras, novas conquistas, novas formas de fazer o reino crescer. E essa visão de expansão é a liberdade que você oferece. Não a liberdade de fugir, mas a liberdade de crescer. Não a liberdade de se perder, mas a liberdade de explorar, sabendo que sempre há um reino para onde voltar. O medo primordial dela, aquele que assombra seus sonhos e guia suas escolhas mais profundas, é o medo de ser anulada.
anulada pelo tédio de uma gaiola segura, onde tudo é previsível, onde tudo é morno, onde a vida se arrasta sem brilho, ou anulada pela solidão de um oceano sem fim, onde não há porto, onde não há abrigo, onde não há ninguém para segurar a mão quando a noite chega. Esses são os dois lados do mesmo medo, o medo de deixar de existir como mulher, como indivíduo, como alma. Sua missão, a missão de todo homem que quer amar e ser amado em profundidade, não é escolher um desses lados para agradá-la, é integrar esses polos dentro de você. É se tornar a síntese viva do que parece oposto. Quando você é inteiro, quando você carrega dentro de si tanto a fortaleza quanto o horizonte, ela se sente inteira ao seu lado, porque o feminino, por natureza, reflete o masculino. Se você é fragmentado, ela se fragmenta. Se você é dividido, ela se divide. Se você é inteiro, ela encontra a própria inteireza em você. O trabalho, portanto, não é sobre ela. Essa é a grande virada de chave que poucos homens conseguem fazer. O trabalho não é decifrar o que ela quer, não é adivinhar o que ela sente, não é se moldar para caber no sonho dela. O trabalho é sobre você. É sobre construir uma identidade masculina tão sólida, tão clara, tão inegociável, que ela possa, finalmente, se apoiar sem medo de cair. É sobre ter um propósito tão atraente, tão magnético, tão vivo, que ela queira, voluntariamente, fazer parte da jornada. Não por obrigação, não por dependência, não por medo da solidão, mas por desejo. Puro e simples desejo de estar onde a vida acontece. Quando você para de dançar conforme a música dela, quando você para de tentar acertar o passo que ela dita, algo extraordinário acontece. Você começa a tocar a própria melodia. Você começa a criar a própria música. E é nesse momento, quando você está completamente imerso na sua própria sinfonia, que ela vai olhar para você e sentir algo que não sentia há muito tempo: curiosidade, vontade, desejo de aprender a dançar a sua dança. Saia da posição de espectador da vida dela. Assuma o papel de protagonista da sua. Deixe de perguntar, ansioso e confuso, o que ela quer. Comece a se perguntar, firme e consciente, o que eu sou. Porque o que você é, a essência que você carrega, a energia que você emite, é o que vai despertar nela o que há de mais profundo. Se você é medo, ela desconfia. Se você é carência, ela foge. Se você é controle, ela se rebela. Mas se você é inteiro, se você é rei, se você é a ponte entre a segurança e a liberdade, ela se entrega. Não como quem perde, mas como quem finalmente encontra. A resposta para o dilema segurança versus liberdade não está nela. Não está em nenhuma mulher. Está no espelho. Na sua capacidade de olhar para si mesmo e dizer: eu sou completo, eu sou inteiro. Eu carrego dentro de mim a fortaleza e o horizonte. E quem quiser entrar no meu reino será bem-vinda. Mas o reino é meu. E continuará sendo meu, com ela ou sem ela. É essa soberania interna, essa autossuficiência amorosa, que transforma um homem comum em alguém inesquecível. Alguém que ela nunca vai querer deixar ir. Alguém que, mesmo que um dia ela vá, levará para sempre consigo, como a lembrança do que é possível, quando um homem decide se tornar inteiro.